Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Janaína Cunha e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre birra e crise, para a gente entender aí a diferença de fato. Que o processo da birra acontece geralmente ali por volta de 1 ano e meio até os 4 anos e meio. Esse processo da birra, onde para a criança fica muito acentuado esse processo. Por quê? Porque a criança, obviamente, ela está se desenvolvendo, né? O cérebro dela ainda está nesse processo de entender muitas coisas aqui do mundo, de entender sobre ela mesma e sobre as outras pessoas que estão em volta aí nesse ambiente da criança, em que ela tem algumas percepções em alguns momentos diferentes e também faz com que ela apresente ali, a gente fala que é uma desregulação emocional por algumas situações em específicas. Por exemplo, vai apresentar ali algumas frustrações, comportamento de birra, né, ali de se jogar, de chorar, de querer aquilo que ele de fato quer e tem que ser naquela hora, daquele jeito, naquele formato. E aí, esse é o processo da birra, né? São esses comportamentos que a criança vai emitir. Meu gato. Quando a gente fala de processos de crise, o que acontece? O sistema nervoso dessa criança, ele vai estar tão acentuado, meu gato, ele vai estar tão acentuado, tão desregulado, num sentido em que aquela criança ela fica ali alguns minutos até vivendo esse processo de desregulação emocional. Então, às vezes você pode observar a sua criança, né? E ela tá muito tempo, uns 5, 15 minutos naquele processo de choro constante, de uma irritabilidade muito grande. E meio que essa criança ela não consegue voltar sozinha, tá? Então, tanto para a birra como para o processo de crise, né, aquele processo de desregulação emocional muito acentuado, nos dois formatos, o que a criança realmente precisa é de um intermediário, tá? E esse intermediário precisa ser o adulto ali responsável por essa criança. E aí o que que entra? O ponto-chave, que é o que? Nós, como responsáveis, pais, termos um processo emocional muito bem estabilizado, porque senão nesses momentos a gente pode vir cometer comportamentos também que não são legais, né? Seja gritar de volta, seja emitir um comportamento de bater na criança, enfim, que obviamente não é legal. Então, o que vai fazer a diferença nesses momentos, tanto o processo que a sua criança está em birra ou que ela está em processo de crise, essa desregulação emocional muito acentuada, como a nossa postura como pais. Então, no processo da birra, você vai ali, vai entender com a sua criança o que, que ela tá querendo. Muitas vezes a gente nem consegue entender de fato, né? Eles vão muito rápido para esse comportamento. Você vai entender aquilo que ele quer, você vai conversar com ele, vai perguntar. E aí, vai deixando ao mesmo tempo ele viver naquele processo. O que, que é muito legal também, uns direcionamentos para essa criança, quando ela tá no processo de birra. Primeira coisa, funciona você direcionar essa criança, seja para ela respirar, tá? Seja para você ficar ali do lado dela e não falar nada. Ela só precisa sentir de que ela não tá sozinha vivendo aquele momento, mesmo que ela esteja emitindo uma birra que você considere muito, tá? Mas a gente precisa entender que para o cérebro dessa criança, para o funcionamento dela, para a idade que ela tá, seja ela qual for, aquilo ali é muito importante para ela, por isso que ela emitiu esse comportamento, entendeu? Então a gente precisa se fazer presente mesmo nesses momentos. Senão você vai ficar ali do lado da sua criança, vai esperar ela baixar essa frequência, né? Até o nível de cortisol da criança aumenta muito quando eles estão nesses processos. Então você vai dar só essa segurança. Então você pode falar para sua criança respirar. Você pode pedir ali pequenas informações de você pode se acalmar e depois a gente conversa. Você pode literalmente sentar e ficar do lado num formato em que você esteja ali para cuidar dessa criança, né? Para tipo se ela estiver jogada no chão, para ela não bater a cabeça em outro lugar e afim. E você vai esperar aquele momento passar. Por quê? Quando a gente fala do processo de birra, esse comportamento ele passa, tá? Depois de um tempo, a criança, quando ela entende que aquele comportamento que ela tá fazendo não funcionou, ou seja, você não cedeu, seja para o que for que ela tá te pedindo, ela entende que aquele comportamento dela de se jogar, de chorar, de bater, de chutar, enfim, não vai funcionar. Quando o cérebro dela entende a informação de que aquilo não funciona, que aquele comportamento não funciona,
ela para de fazer, tá? E aí ela realmente sai do processo de birra porque ela tá emitindo aquele comportamento para ganhar alguma coisa em troca. Se ela ganhou, é bem ruim pra você como pai, como responsável, porque ela vai entender assim, de que toda vez que ela emitir aquele comportamento, ela ganha alguma coisa, entendeu? Por isso a importância da gente, principalmente no ambiente casa, né, dentro de casa, a gente não ceder tanto para as crianças quando eles emitem um comportamento de birra, né? Porque senão eles fazem essa associação de fato. Agora, quando a gente fala da criança estar num processo de crise, uma desregulação emocional muito acentuada, a nossa postura como pais precisa ser um comportamento nosso mais participativo, tá? Porque senão realmente essa criança ela vai ficar ali, você vai observar. Ela vai ficar 10, 15, 20 minutos desregulado emocionalmente, ela não vai conseguir voltar sozinha, entendeu? Nesses momentos, quando você observar isso, fala, não, tá passando muito tempo aqui, não é uma birra, é um comportamento que ela ou ele tá muito desregulado. Você vai precisar tentar ali pegar a sua criança, literalmente, se você conseguir, né? Pegar no colo, segurar os bracinhos para ele não se machucar e nem te machucar. E você vai ali bem baixinho no ouvido da criança falar para ela de que tá tudo bem, que ele pode se acalmar, que se ele quiser, ele pode tomar uma água, ele pode respirar. E você vai ali fazendo essa tentativa até você observar que a sua criança está diminuindo esse comportamento. De novo, quando a criança está num processo de crise, dessa desregulação emocional, geralmente eles não conseguem voltar sozinhos. Ou quando conseguem, é um processo muito mais difícil para eles, tá? Eles ficam num certo sofrimento ali. É como se fosse a gente vivendo um processo de estresse em que, dependendo qual é esse estresse, a gente precisa de uma pessoa externa ali para falar, ó, tá tudo bem, não precisa agir desse formato, entendeu? Só que como o cérebro da criança, dependendo da faixa etária que ela tá, não está, obviamente não está desenvolvido, ela precisa de um suporte maior. Então ela precisa que a gente esteja de fato ali. Para muitas crianças funciona essa questão do tato, por isso que eu falei de pegar no colo, né? Pegar no colo, do abraço, porque aí eles sentem, parece que eles voltam e sentem, não, tem alguém aqui. Minha mãe tá aqui, meu pai tá aqui, minha irmã tá aqui, enfim, pessoa responsável ali, o cuidador, né? Isso ajuda ela a sair desse processo de crise, tá? Dessa desregulação. E aí, uma dica bônus extra que é extremamente importante e funciona tanto para a birra como para o comportamento de crise, que é o quê? Após os acontecimentos, tá? Então, após a birra, após a crise, você vai sentar para sua criança e vai conversar com ela sobre aquilo que aconteceu. Não totalmente após, tá? Dá um tempo aí para essa criança se autorregular, quando você perceber que ela já começou a interagir com uma outra atividade, fazer uma outra coisa, executando essa outra atividade, chama a sua criança para conversar, explica sobre o ocorrido, tá? E aí, esse é um momento muito importante da gente impor as regras com a criança, tá? Porque esse comportamento surgiu porque provavelmente alguma coisa foi negada para ela. Só que quando a criança tá ou em birra ou em crise, eles nem entendem o que está acontecendo. Se a gente der muita instrução, olha, não pode fazer isso, filho, não é assim, bababá, ele não entende, tá bom? A criança ali, naquela hora, ele não tá entendendo muita informação. Então, o ideal é, de fato, após esses acontecimentos, uns 20, 30 minutos depois, chama sua criança e fala para ela, fala, olha, aquilo que você fez não é legal, você não pode bater na mamãe, você não pode bater no papai, você não pode jogar as coisas, e aí você vai modelando este comportamento após o ocorrido, não durante o ocorrido, tá? Que fique muito bem claro. Não é eficaz, não funciona se você querer educar a sua criança durante esses processos. Você precisa fazer isso depois, tá bom? Então, eu espero que tenha ficado muito claro as diferenciações entre birra e crise e que vocês possam aí dar esse acolhimento maior para as suas crianças, mesmo quando eles vierem emitir comportamentos inadequados, que também, tá, faz parte do desenvolvimento, tá bom? Faz parte do desenvolvimento saudável, do desenvolvimento infantil das nossas crianças são de fato fases que o cérebro ele precisa vivenciar essas sensações para que ele consiga aprender. É como se o cérebro precisasse desses acontecimentos para ele criar repertório, entendeu? Para quando chega lá na fase da adolescência, lá na vida adulta, o
como foi ajustado na infância esses momentos, assim, de questões emocionais, desregulações e tudo mais, é como essa criança vai responder lá na frente. Então, é essa a importância dele sentir, a criança sentir que tem um adulto ali presente, uma pessoa mais consciente do que ela, quando ela tá vivendo esses momentos difíceis, porque quando ela chegar na vida adulta, ela vai saber melhor modelar os próprios comportamentos, porque ela aprendeu como fazer, entendeu? Então, é muito importante a gente realmente ter esse entendimento e colocar essas técnicas, essas dicas aí em prática com as nossas crianças no dia a dia, tá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Tchau!